Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Brasil, boa tarde, Cornélio. Então, hoje a gente vai começar a ver sobre como que a gente consegue modelar as incertezas de um sistema de uma maneira sistemática, né? Como a gente falou no comecinho dessa parte da disciplina de controle robusto, como é que a gente faz, qual que é a ideia do controle robusto? É você conseguir controlar o sistema mesmo que ele seja afetado por coisas que você desconhece, que são as incertezas, ruídos e assim por diante. Como que a gente faz para modelar essas coisas que a gente não conhece? A gente precisa de uma maneira sistemática para modelar esses elementos que a gente desconhece. Então, como que a gente faz para poder fazer isso? Tem algumas abordagens diferentes. Hoje a gente vai ver essa abordagem normalmente conhecida por aí como incertezas não estruturadas para fazer essa modelagem das incertezas. Então, qual que é a ideia dessa abordagem aqui? Né? Vamos supor que eu tenho um sistema, né, um sisteminha aqui, né, e ele está afetado por uma série de incertezas. Então, eu tenho o meu sistema, que eu vou chamar do meu GL gráfico, só que ele depende de, né, coisas incertas aqui. Aqui está a entrada de controle, aqui está a saída, a leitura da saída. A ideia dessa modelagem é eu separar o meu sistema nominal. Então, eu vou chutar um sistema nominal, né, com parâmetros nominais, ou como que eu acho que ele se comporta. Ok? Aqui está a entrada U, aqui está a saída Y. E essa parte de incerteza eu vou colocar para fora do sistema. Então, eu vou separar a parte que eu desconheço da parte que eu já conheço. Então, eu coloco aqui como um loop, né? Vou criar vou jogar para fora essa incerteza aqui. Estou jogando ela para fora. Todas essas incertezas do meu sistema. E essas interfaces aqui, esses ramos de entrada e saída que eu estou criando, são entradas e saídas artificiais, elas não existem de fato no sistema. Elas são só entradas e saídas que me indicam como que essas incertezas interagem com o meu sistema nominal. No caso, eu vou chamar essa saída artificial de Z e essa entrada artificial de W. Ok? Então, a gente vai criar um sistema, como se fosse uma malha de alimentação. Na verdade, essa malha de alimentação não existe. Ok? Toda essa parte aqui, ela na verdade é interna ao sistema. Ok? Não, são saídas que não existem de fato, entradas que não existem de fato, mas que eu vou modelar dessa forma para poder usar as ferramentas que a gente tem para esse tipo de modelo aí, tá? Então a gente basicamente vai ter um modelo de sistema dessa forma. Então tem o x ponto igual a x mais b ao normal, só que eu vou ter uma entrada W extra, que vai ser dada a matriz B, eu vou chamar de BW, o Y é a saída do sistema, também pode ser afetado direto pelo W, assim como a certeza poderia afetar direto o sensor. E esse Z eu vou modelar como uma saída linear também. Então, vou pressupor essa linearidade. Vou supor que ela é linear nos estados, na entrada U e na entrada W também. E os elementos incertos, as dinâmicas que não vou modelar, vão estar todos contidos nesse delta aqui. Ok? Para entender um pouco melhor, vamos pegar, por exemplo, esse sistema aqui. Vamos supor que eu tenho esse sistema. Eu tenho esses componentes P e Q incertos. O P, eu não sei o valor, mas eu sei que ele está entre menos 1 e 3. E o Q eu também não sei o valor, mas eu sei que ele está entre 1 e 5. Então vejam o que é isso que eu quero dizer com o sistema está afetado por incertezas. Né? Eu tenho parâmetros incertos aqui, mas eu não sei, e eu não sei o valor por são incertezas, mas eu sei muito bem quais são os intervalos, quais são os limites dessas incertezas. Eu sei que o P está entre menos 1 e 3, eu sei que ele não vai passar de 3 nem vai ser menor do que menos 1. Mesma coisa para o Q. Então, mesmo que eu não conheça esses parâmetros, esses valores, esses comportamentos, eu tenho que ter uma noção do tamanho deles. Então, é isso que é a ideia da modelagem robusta. Eu não sei algumas coisas, mas eu sei o tamanho das coisas que eu não sei. Pode parecer meio confuso, né? Até meio filosófico, mas essa que é a ideia do controle robusto. Como que eu faço para fazer essa modelagem aqui? Então, primeiramente, eu vou tanto para esse P quanto para esse Q, eu vou separar em parte nominal e na minha parte incerta. Então, eu vou chutar um valor nominal e eu vou considerar esse delta, que seria a diferença do meu valor nominal para o meu valor real do P, como sendo a minha incerteza. Veja que eu já estou fazendo algo nessa direção aqui, separando a parte nominal da parte incerta. Já estou fazendo isso direto aqui no meu sistema. Tá? O P,
como ele está entre menos 1 e 3, eu vou pegar como nominal aqui, se eu não tiver mais informação, é mais seguro eu pegar exatamente o valor do meio. No caso 1, é a mesma coisa do que o valor do meio entre 1 e 5 seria o 3, então vai ser o valor nominal. Com isso, quando eu pego exatamente o valor do meio, o meu delta, que é esse meu delta P aqui, ele vai ter a menor variância possível. Se eu pegasse, por exemplo, o valor nominal em menos 1, a variância dele seria 4, porque ele poderia variar de menos 1 a 3. Então, eu pego o valor nominal exatamente no meio, para o meu delta ser o menor possível, em termos de variância. Então, ele vai estar entre menos 2 e 2. Eu estou usando variância não no sentido estatístico, tá, gente? Mas no sentido de intervalo de variação desse cara, tá? É um termo errado, não façam como eu. Então, uso esse delta aqui, nesse intervalo, o delta Q é a mesma coisa, como minha certeza ele tem um intervalo de 4 aqui, meu delta vai ter um intervalo de menos 2 a 2 e meu valor nominal de 3. Tá? Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou substituir então meu P por 1 mais delta P e meu Q por 3 mais delta Q. Quando eu faço essa substituição, eu vou fazer um pouquinho mais na mão. Não, aqui tá bom. Então, meu P0 mais delta P e meu Q0 mais delta Q. Então, eu literalmente substituir meu P por P0 mais delta P e meu Q por Q0 mais delta Q. Vai ficar, vou fazer um pouquinho não, vai ficar uma coisa do tipo x ponto igual a 0, 1, P0 mais delta P, Q0 mais delta Q, x mais 0, 1 vezes U. E aí eu separo essa matriz na parte nominal mais a parte incerta, delta P e delta Q. Então vejam que essa separação, esse passo aqui, é algo que eu estou fazendo na direção de fazer essa separação aqui do nominal afetado por coisas incertas. Então é assim que a gente faz nessa modelagem, a gente tenta separar tudo que a gente desconhece daquilo que a gente já conhece, ou que a gente pressupõe que conhece. Bom, quando eu faço isso, vou fazer esses elementos aqui, então vou ter x ponto, vai ser igual a parte nominal, que é 0, 1, P0, Q0, vezes x, mais 0, 0, delta P, delta Q, também vezes x, mais 0, 1, vezes U, que já estava lá. Ok? Eu tenho aqui essa minha dinâmica de sistema. Só para deixar um pouquinho mais claro o próximo passo, eu vou descrever o vetor de estados, deixando explícito cada um dos elementos aqui. Porque o que eu vou fazer? Este elemento aqui, eu já vou começar a trabalhar para descrever, transformar essa minha dinâmica incerta. Eu quero tirar essa minha incerteza da dinâmica do meu sistema. Eu quero ter só matrizes constantes aqui nessa maravilha aqui. Comparando com essa figurinha, a gente nota aqui que todas as matrizes aqui nessa representação são constantes. Então, eu tenho aqui o x mais BU, que no caso aqui é o AX e o BU. E o que está incerto aqui? Esse elemento, que eu vou dar um jeito de transformar numa coisa sendo afetada por um W. Um W que não existe, mas eu vou criar de forma a representar exatamente essa minha dinâmica incerta. Então, isso aqui vai acabar virando um BW vezes W de T. A ideia do que está aqui. Muito bem. E, de novo, não tem, como muita coisa nessa parte do busto, não tem uma única solução para você fazer essa modelagem. Pode ser diferentes tipos de modelagens. O que eu vou fazer aqui? Como eu tenho duas incertezas aqui, na verdade, eu tenho dois estados sendo afetados, cada um por uma incerteza diferente. Aqui eu tenho delta P vezes x1, aqui eu tenho delta Q vezes x2. Eu vou criar o meu W como sendo esses dois elementos incertos. Delta P vezes x1 o delta Q vezes x2. Então, vou incorporar, meu W ele é um cara variante no tempo, vou incorporar os meus estados aqui nessa variação, vezes os deltas. Por quê? Quando eu faço isso, quando eu crio delta P, o W dessa forma aqui, incorporando delta P x1, delta Q x2 aqui, então, o que seria 0, 0, delta P, delta Q, que multiplica x1 e x2, isso aqui vai ter que ser igual a BW vezes W, que é delta P x1
delta Q x2. Aqui é brincadeirinhas de matrizes. Eu quero descrever esse BW aqui como um cara constante. Então vamos lá. Esse elemento aqui eu posso descrever dessa forma, como 1, 0, 0, 1, 1. Porque aqui vai ficar literalmente esse cara aqui. Eu posso escrever isso aqui como 0 e delta px1 mais delta qx2. Então ele vai ficar literalmente dessa forma aqui, 0, 0, 1, 1. É uma das maneiras de fazer, ok? Uma das maneiras de modelar essa matriz BW. Pode ter outras, eu poderia colocar o W como delta px1 mais delta qx2, e aí ia ficar só 0, 1. Poderia fazer isso também. Aí é você que define como você vai modelar essas incertezas. Por causa da modelagem mais para frente, do tratamento que a gente faz, eu particularmente prefiro tratar de maneira separada, cada W sendo afetado por um delta. Mas isso também fica a gosto do projetista aí. Okay? Então, eu modelei dessa forma. Né? Quando eu faço isso, modelo W dessa forma. Então, esse aqui seria meu BW. Esse aqui é o meu W. Guarda isso. Então, vou ter essa dinâmica de sistema aqui. Muito bem. Show? Excelente. O que me falta fazer agora? Eu preciso dar um jeito de descrever essa parte da realimentação aqui, tanto o delta quanto o z. E o z descrever dessa maneira que está sendo descrita aqui. Também não é uma maneira única de fazer, tá? Mas, bom, percebam que já uma interpretação para o W. O W, ele me diz como que as incertezas estão afetando a dinâmica do meu sistema. Então, a gente percebe que, com essa interpretação aqui, que o BW ele afeta a dinâmica do X2, porque ele está afetando só a segunda linha. Né? Ele está afetando só a segunda linha, que é o X2 ponto. Ele não está afetando a dinâmica diretamente, não está afetando a dinâmica do X1, mas ele afeta indiretamente. Ok? E o que seria o Z? Vamos lá enxergar o Z. Quando a gente olha esse loop, ok? Eu posso dizer que o W ele é a saída da aplicação do Z por esse bloco delta. Então, se eu suponho o delta um cara estático, não tem dinâmica nenhuma, para fazer essa modelagem na mão que eu estou fazendo aqui, né, tipo mais didático aqui no primeiro momento, eu vou supor que ele é estático para facilitar um pouco. Tá? Tem outras maneiras, considerando esse delta como um sistema também, o delta de S, na verdade, é o mais comum, dependendo do tipo de certeza que está afetando o seu sistema, mas eu vou considerar ele como um cara estático aqui para ficar um pouquinho mais claro o que a gente tem que fazer. Bom, e como que, se ele é um cara estático, então esse aqui é como se fosse um bloco de ganhos apenas, não necessariamente constante, mas um bloco de ganhos. Então, o que seria o W? O W seria o delta vezes Z. Ok? Muito bem. E o Z, eu preciso modelá-lo da forma Z igual a uma matriz vezes X, mais uma matriz vezes W, mais uma matriz vezes U. Eu preciso descobrir quem são essas matrizes de maneira a satisfazer essa igualdade aqui. Então, essa igualdade, na verdade, quando eu faço isso aqui, eu chamo esse cara aqui de W, eu estou meio que perdendo essa representatividade de que meu W depende de X1 e X2. É a partir das diferenças ΔQ e ΔP. Então, quando eu simplesmente descrevo como BW vezes W, aqui eu estou ignorando que, nesse primeiro momento, que ele depende de X1 e X2, ΔP e ΔQ. Essa minha relação entre W, X1 e X2, ΔP e ΔQ, ela vai ser dada exatamente pela minha matriz Z, por essa relação entre Z e delta. Então, elas existem aqui para me dizer que o W é, na verdade, isso aqui. Que no fundo, isso aqui que é o W. Não é simplesmente um cara externo. Ele não é um W que está vindo externamente, um ruído que está afetando o sistema por fora, mas sim um ruído. Eu encaro como se fosse um ruído. Meu sistema, quando eu for tratar, ele vai ser como se fosse um ruído externo, afetando a minha dinâmica. Porém, o meu Z vai servir para dizer que não, ele não é um ruído externo. Ele é um cara interno ao sistema e ele é afetado da maneira que o Z vai ser descrito. Então vamos lá, essas coisas são mais fáceis de entender depois que a gente estiver pronto, né?
Então vamos lá. Não tem uma solução única. O delta normalmente ele contém minhas incertezas, a parte variante no tempo das minhas incertezas, que no caso é o delta P e delta Q. Perceba que meu delta P e delta Q é qualquer coisa aqui, né? Então ele poderia inclusive variar no tempo, não coloquei o delta P de T e o delta Q de T, mas poderia ser, tá? Eu vou colocar meu delta como uma matriz diagonal, delta P, 0, 0, delta Q. É a maneira que eu uso, que eu estou usando aqui para representar essas minhas certezas. Estou chutando esse delta. Poderia ser delta P mais delta Q, poderia ser delta P menos delta Q, e aí seria 1 por 1, né? Poderia ser outra dimensão, mas eu vou colocar dessa forma. Eu costumo, para enxergar melhor, colocar como uma diagonal, e nos elementos da diagonal eu coloco as incertezas do meu sistema. Então vamos lá, chutei esse delta. Como que eu defino meu Z? Então meu W, eu vou aplicar essa identidade aqui. O que é meu W? Meu W é delta Px1, delta Qx2. Eu tenho que reescrever esse cara como o meu delta, que eu acabei de chutar, vezes alguma coisa, que essa alguma coisa vai ser meu Z. Por inspeção, maravilhoso esse termo, né? Eu sei que meu Z ele vai ter que ser x1 aqui na primeira linha, porque daí vai ficar delta P vezes x1 e 0 vezes qualquer coisa. E para ser o delta Q x2, aqui está 0, delta Q vezes x2, eu coloco o x2 aqui. Então meu Z tem que ser x1, x2, os próprios estados. Então o Z me indica quais são as variáveis que estão afetadas pelas incertezas. No caso é o x1, x2. Pela dinâmica original, quem está afetado pelas incertezas é o x1, de certa forma, e o x2, que está aqui. E como que eles afetam a dinâmica do sistema? Aí quem indica isso é o W. Então o Z me indica quem está afetado pela incerteza e o W me indica como as incertezas afetam o meu sistema. Essa que seria uma interpretação dessas duas variáveis aí. Bom, só que eu quero descrever o Z dessa maneira, que está aqui. Então vou descrevê-lo como identidade vezes x1, x2, isso aqui é um 0, tá? x1, x2, x1, x2 é 0, não 6. Virou 0 cortado, não, brincadeira. Agora virou um θ, né? Ah, vocês entenderam. Mais zeros vezes U, mais 0, 0, 0, 0, vezes W. Aqui. São duas colunas aqui, porque meu W são dois elementos, eu preciso de duas colunas para ter o produto ali. Mas é tudo 0. Então daqui achei meu CZ, meu DZU, meu DZW. E aqui é meu bloco delta de incertezas. Então, a dinâmica do meu sistema ficou modelada dessa maneira aqui. Então, a minha dinâmica do sistema é dada pelos elementos nominais, o meu W indicando que os dois Ws vão afetar igualmente, porque é 1, 1, igualmente a dinâmica do x2. E quem que é afetado pelas incertezas? x1 e x2. Nessa minha dinâmica aqui, quando eu faço essa modelagem, meu delta ele não entra explicitamente na dinâmica do meu sistema. Então, todas as minhas condições de análise, de síntese, elas não vão considerar explicitamente o delta. Ele vai estar implícito ali. Ele vai estar por fora, indicando dessa forma. Aqui, eu supus que ele é um cara estático, quando eu fiz essa modelagem. Então, de novo aqui, eu supus que meu delta é um bloco estático, não tem uma dinâmica associada, então ele é simplesmente um ganho aplicado ao Z. Ele poderia ter uma dinâmica associada, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas né, isso aqui fica para um outro momento. Aqui é só para a gente entender qual que é a ideia dessas incertezas não estruturadas. E é literalmente a ideia de separar a parte precisamente conhecida, a parte nominal, a parte que a gente supõe que conhece, da parte incerta. Então a gente faz a separação, só com uma revisãozinha, literalmente separando como pode, né, jogando como um elemento separado da minha parte nominal, e aí eu descrevo aquele laço por fora, aquele laço externo, né, como relações entre W e Z, para descrever como que é todo esse modelo de incerteza. Outro tipo de certeza pode afetar meu sistema, por exemplo, se eu tenho um ruído no atuador, né, ou seja, se meu atuador ele tem um ganho aplicado ao meu valor nominal,
né? No caso aqui, normalmente, isso aqui é usado para representar falha no atuador, né? Então, delta ele vai ser um valor negativo, porque ele vai representar uma perda de potência no meu atuador. Eu também posso representar dessa forma, né? Aqui eu fiz de maneira mais diretona. Eu coloquei o delta como simplesmente meu delta U e meu W como esse produto, delta U vezes U. Aí, nesse caso, fica assim a dinâmica do meu sistema, com o meu delta igual ao delta U. Né? Ruído do sensor você pode representar dessa forma também, mas no caso do sensor, esse ruído só vai afetar quando você tiver uma realimentação. Como a gente está fazendo aqui o caso de análise, o ruído do sensor não vai afetar nada do sistema, aqui seria só uma análise do sistema mesmo. Mas no caso de uma realimentação, ele seria um problema praticamente dual, o problema do ruído do atuador. E outros tipos de incerteza você pode representar dessa forma aqui. Tá? Essa representação que eu mostrei aqui, de separar o meu sistema dessa parte ruidosa aqui, ou separar um bloco em dois, com uma realimentação interna ali acontecendo, era chamado de Linear Fractional Transformation, transformação linear fracional, que é isso aqui. Então, se eu tenho minhas matrizes A, B, C e D, todas elas dependendo de um delta, né, posso escrever dessa forma. Isso aqui é uma sistematização, que eu vou passar rapidão, ok? A ideia do vídeo é só mostrar a interpretação desse tipo de modelagem, mas o mesmo resultado que a gente obteve aqui, a gente consegue obter fazendo essa sistematização aqui, que é como que eu separando aqui o meu sistema na parte nominal, que são matrizes constantes, mas na parte ruidosa, na parte incerta, né, que seria o delta, eu preciso encontrar as matrizes BW, CZ e DZW, de maneira que esse sistema seja equivalente a esse sistema aqui. Então, LFT é o nome dessa transformação e existem sistemáticas que calculam de maneira numérica essas matrizes, né? Então, fazendo procedimento de otimização, minimização, esse elemento incerto aqui a gente consegue representar dessa forma. Então, aqui, por exemplo, naquele sistema a gente teria essa parte nominal, que é o P, aqui está errado, não, está certo, é 1 mesmo. Aqui com 3, aqui a parte com delta, né? Então, preciso representar esse delta como este produto aqui. Então, tem que achar o BW, delta, DZW e CZ de maneira a satisfazer essa igualdade. Então, existem procedimentos numéricos que fazem esse tipo de coisa aqui. Então, dá para ver que se a gente aplicar as matrizes que a gente tinha encontrado, no caso o delta como isso aqui, o B como esse elemento, 0011, o CZ como identidade, o DZ como tudo zero, aqui acho que está errada a dimensão, tá? Então, desculpa aí. A gente tem essa identidade aqui respeitada. Como o DZW é zero, essa inversa aqui acaba nem atuando, fica só identidade menos zero que identidade. Então, a gente tem BW vezes delta vezes CZ igual a isso aqui, que é bem o que a gente fez, só que de maneira um pouquinho particionada. Tá? Mas tá aí. Muito que bem. Então, a pergunta que fica é, legal, eu tenho esse sistema, a parte nominal, separado da parte incerta, que eu posso encarar essa parte aqui como sendo meu sistema de verdade, um sistema linear, invariante no tempo bonitinho, afetado por um ruído externo, só que isso não é de verdade o ruído externo, ele está sendo afetado por um delta que depende de coisas inerentes ao meu sistema, mas na hora de fazer meus procedimentos eu posso encarar ele como sendo afetado por esse ruído externo W. Muito bem. Mas e como que eu faço para analisar a estabilidade desse sistema? Acho que a primeira coisa que eu preciso entender é a pergunta, né? O que eu quero aqui? Bom, primeiro tem que pressupor que meu sistema nominal ele é estável, né? Que essa é a minha parte nominal. Vamos ignorar o U aqui, né? Vamos só fazer o problema da análise, vamos ignorar toda essa parte do U aqui. Posso até ignorar o Y também, ok? Então, vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. Só vamos supor que eu tenho um sistema x ponto igual a x mais um BW vezes W, Z igual a CZ vezes x, mais um DZW vezes W. Então, eu sumi como entrada U porque eu só quero fazer o problema da análise. Tá? Qual que é o meu problema? O que eu quero saber aqui? Então, vamos supor que eu tenho meu sisteminha, meu sistema nominal. Está sendo afetado por um delta. Então, está vindo aqui, esse cara está vindo aqui, Z e W.
Então, eu tenho esse meu sistema aqui, nominal afetado por uma incerteza. Qual que é a pergunta na análise? Primeiramente, eu tenho que supor, né, que o meu G nominal ele é estável. Ou seja, nesse caso aqui, que é o sistema linear variante no tempo, que os autovalores da matriz A têm parte real negativa. Okay? Não faz sentido eu querer analisar a estabilidade do sistema incerto se o meu nominal ele já não é estável. Então, é bem razoável eu pressupor na minha análise. Primeiro, eu verifico, né, suponho ou verifico, né, se meu sistema nominal ele é estável. Ok? Muito bem. Em seguida, o que eu preciso verificar? Preciso verificar o seguinte: se a adição dessa minha incerteza, se a adição desse loop, dessa minha alimentação louca que eu estou colocando aqui, vai prejudicar a estabilidade do meu sistema. Então a pergunta é, supondo, sabendo que o meu sistema nominal ele é estável, será que a adição desse W, com essas interfaces W e Z, vai ter chance de prejudicar a estabilidade do meu sistema? Para a gente responder isso, para saber se esse meu delta ele é um ruído forte o suficiente para destruir a minha estabilidade, ou se ele é fraco e meu sistema ele está insensível a essa estabilidade, a gente usa esse teorema chamado de teorema do pequeno ganho. Qual que é a ideia do teorema do pequeno ganho? Então, suponha que H, aqui eu estou colocando a função transferência, seja internamente estável, que é, né? E vamos supor que H de W para Z seja a função de transferência entre a entrada W e a saída Z. Então, eu vou usar como elementos a função de transferência de W para Z, considerando W como entrada, Z como saída. No caso do sistema da análise aqui, é a única função de transferência que tem. Né? Só tem W de entrada e Z de saída. No caso de eu estar supondo outras entradas e outras saídas, eu vou considerar para o meu teorema pequeno ganho só a relação entre W e Z. Né? Então, esse sistema aqui ele vai ser estável, todo esse loop aqui, vai ser inteiramente estável, ou seja, meu delta não vai atrapalhar a estabilidade do meu sistema, se uma dessas duas condições for satisfeita. Na verdade, o que muda nessas condições aqui é onde que está a igualdade, é o menor igual, e onde que está a desigualdade estrita. Mas, para a gente entender essas condições, a gente tem que entender o que é essa tal de norma infinito, que é essa representação aqui. Então, norma, aqui eu vou colocar ZW. Quando a gente tem isso aqui, essas duas barrinhas aqui, é o que a gente chama de norma, tá? E a norma infinito, ele é um tipo de norma. Norma de qualquer coisa é uma medida. É uma medida de tamanho, uma medida de energia, uma medida de esparsidade, é uma medida que ser sempre maior ou igual a zero. Né? E no caso da norma, ela só pode ser zero quando o elemento daqui de dentro for zero, ou seja, quando o meu sistema for simplesmente zero. A função de transferência for zero, minha relação entrada e saída for todo zero no meu sistema, ou seja, não tiver nada, né? Tiver cortado a minha entrada da minha saída. Essa é uma norma de sistema. Né? Essa norma pode ser norma de vetor, pode ter norma de conjunto, norma de função, norma de qualquer coisa. Qualquer elemento algébrico pode ter tem normas associadas normalmente. Né? Norma normalmente bonita. No caso aqui, como que a gente calcula a norma infinita do sistema? A norma infinita, ela normalmente dá uma ideia de pior caso. Tá? Uma ideia de, por exemplo, se fosse um vetor, vamos colocar aqui a parte. Se eu tivesse um vetor, não tem nada a ver aqui, que é dado por menos 2, 10, menos 15, por exemplo, a norma infinita desse vetor, por definição, ele vai ser o maior valor absoluto, o maior valor absoluto dos elementos aqui, no caso seria 15, porque o valor absoluto aqui entre 2 e 10 e 15 vai dar 15 aqui, é o maior valor absoluto de todos os elementos. Então, o que a norma infinita aqui está me dizendo? Que esse meu vetor, ele se expande em alguma dimensão, no máximo de 15. Então, no pior caso, ele está valendo 15 em alguma das dimensões. Então, a norma infinita tem essa interpretação de pior caso. Não é diferente para sistemas. No caso para sistemas, a norma infinita de um sistema, ela é, por definição, o valor máximo. Vamos pegar essa igualdade aqui. Aqui eu tenho a resposta em frequência do meu sistema, H de J ômega. Então, ele vai ser, aqui no caso, o sigma máximo, um valor singular, no caso,
de ter várias entradas, várias saídas, mas vamos supor que, para a gente entender melhor, é um caso monovariável, uma entrada e uma saída só. Então ele vai ser o máximo do valor absoluto, né? Tipo, vou pegar a frequência em que minha magnitude da função de minha resposta à frequência é a máxima possível, né? Vamos olhar o gráficozinho aqui que é mais fácil de entender. Então aqui eu tenho o diagrama de Bode, que é resposta à frequência. Aqui é o diagrama de Bode de magnitude. Eu não olho a fase para determinação da norma infinita. E a norma infinita vai ser o máximo valor de pico que esse meu diagrama de Bode vai ter. Quer dizer que nessa frequência, na frequência 10 aqui, o meu sistema vai estar jogando, contribuindo com o máximo de energia possível, né? Para outras sequências, ele vai estar jogando uma frequência, um valor de energia menor para a saída, né? Ele vai estar colocando um ganho menor na saída. Quando eu tenho essa frequência, eu tenho o máximo de ganhos jogado pelo meu bloco. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que no máximo, no pior caso de ruído, no pior caso de W, o meu sistema, minha função de transferência de W para Z, meu sistema ali, o comportamento do meu sistema ali, vai ser, no máximo, esse valor aqui que ele vai inserir de energia. Então, isso aqui é como se fosse, literalmente, o pior caso, o máximo de o comportamento de maior energia que o meu sistema vai ter para o pior caso de entrada ali. Então, isso que é a norma infinita de um sistema. Beleza? Vamos interpretar o teorema do pequeno ganho. Então, percebam que eu estou calculando a norma infinita tanto da função de transferência do sistema, quanto daquele meu delta. Supondo que ele também tem uma dinâmica associada. Se ele for só uma matriz, como foi o nosso caso, que a gente supõe que ele é estático, ele vai ser o máximo da soma das linhas, é a norma infinita de matrizes lá. No caso nosso, que é uma matriz diagonal, né, só para interpretar aqui, no nosso caso aqui, em que delta, ele é delta P, delta Q, 0, 0, a norma infinita dessa matriz, ela normalmente é o máximo da soma dos valores absolutos de cada linha. Então seria módulo, seria o máximo de módulo de delta P mais 0 e o máximo de 0 mais módulo de delta Q. Então ele seria a soma dos valores absolutos de linha a linha. Então esse seria o valor da norma infinito aqui. E a gente tem esse valor no nosso exemplo, delta P e delta Q, estão entre menos 2 e 2. Então o máximo de norma que eles conseguem ter é 2. Então esse cara, a norma infinita é 2. Muito bem. Então a gente consegue ter um valor ali associado. Esse cara aqui, então, dá para perceber que ele me diz quanto que no máximo está indo a minha incerteza. Eu não sei o valor da minha incerteza, mas eu sei qual que é o valor limite dele, o máximo que ele está chegando. Então, no máximo, ele vale 2, em valor absoluto. É isso que é a interpretação desse elemento aqui. Então, aqui pode ser de um lado para o outro, porque C é somente C, mas vamos para esse lado. Então, eu sei que meu norma infinito do meu delta, ele é de 2. Isso aqui me dá a magnitude da minha incerteza, o quanto de energia que eu estou jogando no meu sistema de ruído. Meu ruído é grande, é pequeno. O que é esse conceito de grande e pequeno? Ele é medido pela norma infinita. Nesse caso aqui vai ser 2. Então perceba que se tivesse modelado de outra forma, de maneira que meu delta não fosse o menor possível, eu poderia ter na minha modelagem um ruído maior afetando o meu sistema, né? Por exemplo, ali eu coloquei o delta entre menos 2 e 2. Se eu colocasse o delta entre 0 e 4, o menor infinito seria 4. Por isso que é importante naquele procedimento lá de pegar o nominal e colocar o nominal bem no meio. Show. Então, esse ruído de máxima magnitude 2 não vai atrapalhar o meu sistema se a norma infinita de W para Z for menor do que 1 sobre aquele valor. Então, supondo aqui meu 1 sobre gama no teorema do pequeno ganho vai ser igual a 2, então no teorema do pequeno ganho eu tenho aqui 1 sobre gama é igual a 2, portanto gama tem que ser meio. O que isso quer dizer? Que quando eu for calcular a norma infinita de W para Z desse meu sistema, se essa norma infinita for menor do que meio, então esse delta não atrapalha a estabilidade do meu sistema. Meu sistema continua estável para todo delta se comportando daquele jeito que eu modelei, né? Se esse norma infinita não for menor do que gama,
for tipo 0,6, 1, for maior do que esse gama, até pode ser que seja estável na hora de jogar, na hora de fazer simulações, mas eu não garanto mais essa estabilidade. Tá? Então eu só consigo garantir a estabilidade se essas duas relações aqui forem satisfeitas. Tá? Na verdade, é uma condição C somente C, então em tese ele não vai ser estável mais se ele não satisfizer essa desigualdade aqui. Só que na prática, às vezes a gente acontece que a gente não garante para uma situação limite, uma situação bem extrema, né? Aí nós temos um pequeno ganho de que a gente não garante para essa situação extrema, porque aqui é um pior caso, é uma situação extrema acontecendo, quando eu faço essa análise aqui. Mas às vezes na prática a situação extrema nunca acontece mesmo, então por isso que eu digo que na prática até pode ser que você tenha um comportamento e você fala, mas eu estável aqui, mas o meu termo de pequeno ganho já não garante. E pode ser que você tenha uma instabilidade para alguma situação. Tá? Então essa é a ideia do teorema pequeno ganho. Uma outra interpretação que a gente pode ter é o seguinte: vamos supor que a norma infinita do meu sistema, vamos pegar para o lado contrário agora. Vamos supor que a norma infinita do meu sistema ele é zero. Eu calculei a norma infinita de W para Z e por algum motivo deu zero. Vamos supor, o gama então é igual a zero. Quanto que no máximo pode ser a norma infinita do meu delta? 1 sobre zero, que no caso é infinito. O que isso quer dizer? Que nessa situação em que a norma infinita aqui é zero, eu posso jogar absolutamente o que eu quiser, porque a norma infinita aqui vai ser infinito. Então eu posso ter um comportamento de ruidez infinita aqui, que não vai atrapalhar a estabilidade do meu sistema. Por que isso acontece? Porque quando a norma infinita de W para Z é zero, quer dizer que eu não tenho transferência nenhuma de W para Z. Quer dizer que eu posso jogar o que eu quiser para o W, mas esse W está isolado do resto da minha função de transferência. Então, nessa situação, basicamente, é como se eu tivesse cortado esse meu ramo daqui. Eu não tenho transferência de W para Z. Meu sistema está completamente insensível ao meu ruído. Então, a norma infinita de W para Z, ela dá uma noção da sensibilidade do meu sistema ao ruído. Se o meu sistema tem uma sensibilidade pequena, então eu posso jogar um ruído maior. Se o meu sistema é bem sensível ao ruído, qualquer ruidinho ali já vai ter uma resposta alta, então quer dizer que eu preciso ter ruídos menores para o sistema. Então, essa é a interpretação do teorema pequeno ganho.